Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro do SOS Depressão, nosso grupo de apoio e orientação aqui na Igreja Família Debaixo da Graça em Castanhal, no Pará. Eu sou o pastor Jean-Pierre, sou um dos pastores da Família Debaixo da Graça aqui em Castanhal e você é muito bem-vindo a esse nosso encontro de hoje. O SOS Depressão ele tem o objetivo, de trazer apoio e orientação a pessoas que enfrentam condições de depressão, de ansiedade, de vícios, de automutilação, pensamentos suicidas, e nós nos reunimos todas as terças-feiras, temos encontros toda terça-feira, 19h30, aqui na Família Debaixo da Graça, na cidade de Castanhal, no Pará. Eu sou o pastor Jean-Pierre, um dos pastores auxiliares da igreja, e eu queria falar hoje com você, o nosso tema de hoje é desativando gatilhos de depressão. Quando a gente fala de depressão, nunca se tornou um assunto, a depressão hoje é um assunto que não está fora de nenhum jornal, de nenhum artigo, de nenhuma rede social. Hoje se fala muito em depressão, nunca se falou tanto de depressão como nos dias atuais. Por que será? Porque um aumento gigantesco nos casos de depressão no mundo se tornou muito evidente. Eu queria dar algumas informações para a gente começar falando um pouquinho sobre depressão. Mas antes de começar, eu gostaria de lembrar você, para você se inscrever aqui no canal da FDG Castanhal, você se inscreve, você ativa o sininho para você receber as notificações e dentro dos vídeos você vai encontrar muita coisa boa. Todos os nossos cultos, tanto de quarta-feira quanto de domingo, e os encontros do SOS desde o início da pandemia, lá no mês de março, você encontra todos esses vídeos aí à sua disposição. Então, qualquer coisa que você perder em alguma das nossas reuniões, nós transmitimos sempre ao vivo, nosso culto de quarta-feira, nosso culto de domingo. Então, se você perdeu qualquer um desses, você pode reassistir e assistir, compartilhar com outras pessoas, e você pode ser abençoado, ser transformado e ajudar outras pessoas a serem transformadas também. Então, quando a gente fala de depressão, algumas coisas importantes nós precisamos levar em conta para saber a seriedade, a importância de falar desse assunto em todos os âmbitos. A depressão é considerada foi ano passado, no ano de 2019, já haviam apontado que em 2020 a depressão estaria caminhando como a maior causa de afastamento do trabalho no mundo. E essa estatística tem se comprovado dia após dia no ano de 2020, porque com essa pandemia que atingiu o mundo, isso se tornou ainda mais frequente. Só na cidade de Uberlândia, eu li uma notícia hoje, em Minas Gerais, houve um aumento de 22% nos casos de tentativa de suicídio com base em depressão nos meses agora da pandemia em 2020. Isso é algo extremamente alarmante. Ainda a Organização Mundial da Saúde diz que mais de 350 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. 1 em cada 5 pessoas no mundo sofre de depressão. Além disso, as mulheres são as mais afetadas do que os homens no mundo. Além disso, 5,8% da população brasileira sofre com depressão. O Brasil é líder na América Latina em depressão e o segundo nas Américas, só perdendo para os Estados Unidos, que está em primeiro lugar. 9,3% da população do Brasil sofre com ansiedade, tendo a sua maioria as mulheres. E além disso, os casos extremos que a gente pode citar, em 2016, já fazem 4 anos, quase 11.500 mortes por suicídio. E além disso, os casos extremos, mais de 800 mil mortes por suicídio em 2017. Todos esses dados nos mostram que não é um assunto que nós temos que ignorar e deixar para depois. É um assunto que nós precisamos tratar. Mas nós sabemos que muitos preconceitos foram levantados quando se trata de depressão. Muita gente diz que é frescura, muita gente diz que é drama, muita gente diz vai passar, bate nas costas e manda o depressivo embora, mas nós não podemos tratar com desprezo nem com descaso.
porque isso é um assunto muito sério. Eu costumo sempre dizer que quando você quebra uma perna ou quebra um braço, você precisa rapidamente endireitar seu braço, endireitar sua perna, engessar e ficar de repouso. Mas quando se trata das nossas emoções, nós não tratamos com essa seriedade. Eu não posso olhar para uma pessoa que quebrou a perna e dizer, fica tranquilo, vai passar, continue andando. Não posso fazer isso, essa é uma questão lógica, você vai de concordar comigo que ninguém deve fazer isso. Mas quando se trata de emoções, de depressão, de ansiedade, de uma pessoa enfrentando pensamentos suicidas, nós temos a tendência de tratar dessa maneira. Ah, vai passar, isso é frescura, é drama, você está reagindo de forma errada. Porém, nós temos que levar em conta todos esses dados que são verdadeiros da Organização Mundial da Saúde. E com certeza você que está me assistindo, não sei se você está passando por uma condição depressiva, mas pelo menos você conhece 1, 2, 3, 20 pessoas que sofrem com depressão. Por quê? Isso está se tornando evidente, tem se tornado o mal do século, a depressão. Então, o SOS ele nasceu com esse desejo de ajudar as pessoas, e é por isso que nós sempre tratamos desse tema. É importante a gente saber, antes da gente falar um pouquinho sobre alguns sintomas observáveis e alguns gatilhos, e como a gente pode dar alguns passos para melhorar, a depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente. Essas duas palavras são muito importantes. Crônicas, porque ela vem se repetindo ao longo do tempo, e recorrente, ou seja, ela vai sempre acontecendo e ela vem cada vez mais intensa. E ainda diz que produz uma alteração de humor. Então a depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, ela define como uma alteração de humor. A pessoa sofre uma mudança no seu humor, caracterizada por, primeiro, tristeza profunda, sem fim, mesmo que ela consiga maquiar, esconder, criar um personagem, uma persona, e fazer com que as outras pessoas não percebam tão claramente, lá no fundo do coração da pessoa existe uma tristeza profunda associada a sentimentos de dor, né? E já foi comprovado pela ciência que a dor emocional dói tanto quanto a dor física. Pessoas que sofreram, por exemplo, um término de um relacionamento, foi feita uma análise da escala de dor, elas sentiam a mesma dor do que uma pessoa que encostava a mão em algo quente, uma chapa quente, por exemplo. Então a dor emocional ela é verdadeira. Além disso, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como distúrbios no sono e no apetite. Todas essas alterações no humor, elas acabam afetando também a estrutura dinâmica do sono, além de mexer também com o apetite. Tem pessoas que acabam comendo demais, outras acabam comendo de menos, outras ficam muito alertas, ficam com insônia, não conseguem mais dormir. Esses todos são resultados de depressão. Alguns sintomas que nós podemos observar para identificar uma pessoa sofrendo com depressão. O primeiro sintoma é o pouco interesse ou prazer em fazer coisas que ela gosta. Porque quando nós estamos estressados, a gente procura fazer o quê? Aquilo que a gente gosta. Uma pessoa em depressão, ela perde até o ânimo, o prazer, a satisfação de fazer as coisas que ela gosta. E isso pode ser um sinal observável para você se observar, caso você esteja passando por essa condição, ou observar naquela pessoa que você ama, no seu parente, no seu familiar, ou até mesmo no seu amigo, um colega de trabalho, alguém que você conheça e você queira oferecer ajuda. Segundo, uma pessoa em depressão geralmente apresenta um sinal de cabisbaixo, sem esperança, ela não consegue mais enxergar o futuro de uma forma positiva, otimista. Ela sempre olha para o futuro como algo escuro, cinza, catastrófico. Então ela tem uma tendência ao catastrofismo, que eles chamam. Tudo vê de uma maneira, algo ruim vai acontecer sempre. Ela não espera mais, ela perde a esperança. Dificuldades para dormir ou sono excessivo. Tem pessoas que viram corujas, outras viram ursos, né? A coruja fica sempre acordada à noite, o urso ele hiberna 6 meses. Então tem gente que dorme demais, outras dormem de menos. Isso pode ser um sinal. Muito cansaço ou falta de energia, algo também que a depressão leva. A pessoa fica com cansaço exagerado, mesmo sem ter feito uma atividade física. Então ela sofre um cansaço excessivo e ela não sabe como resolver.
apetite reduzido ou exagerado. A pessoa ela começa a comer demais ou comer de menos. Isso pode ser um sinal que você pode observar. Sentimento constante de fracasso ou inutilidade. A pessoa assume o fracasso como uma identidade. Ela não entende mais que existem fracassos na vida e que a vida é feita de quedas e de levantes, né? A gente cai, a gente levanta, a gente sofre derrotas e a gente também ganha algumas batalhas. E ela começa a assumir como ela é o fracasso. Qualquer coisa que não dá certo na vida dela, ela identifica como ela sendo a causa de todos os problemas e fracassos. Além disso, problemas na concentração, porque a mente está sobrecarregada com esse catastrofismo, com essas dores emocionais, então a pessoa não consegue se concentrar. Pode afetar até mesmo a locomoção e a fala. Pessoas num grau pesado de depressão, muito grave, elas podem desenvolver uma lentidão na sua fala e até mesmo no seu caminhar. Problemas psicomotores, desejo de se ferir quando uma pessoa ela entra no caminho da automutilação, né? Pessoas que tentam ferir a sua própria pele, tentando tirar o foco da dor que ela está sentindo dentro dela e ela não sabe identificar. Porque quando a gente se machuca por fora, é fácil saber onde passar o remédio e colocar o band-aid, né? Mas quando a gente está ferido nas nossas emoções, onde é que nós podemos passar o remédio? E muitas vezes pessoas entram no caminho da automutilação, que é um tema que nós vamos abordar em um dos nossos próximos encontros aí pela frente, e elas acabam se ferindo, tentando dizer para o corpo: olhe para essa dor e não para a dor que você está sentindo dentro do coração, aqui dentro do peito, que ela é insuportável para mim. Então ela tenta direcionar e ela acaba criando um novo problema. O desejo de se ferir e a dificuldade extrema para superar a adversidade. Qualquer problema que se apresenta para uma pessoa que está sofrendo ansiedade, depressão principalmente, o que acontece? Se torna um gigante para ela. É algo pequeno, mas ela acaba tratando aquilo ali como uma coisa insuportável de carregar. Então eu quero falar para você sobre alguns gatilhos mais comuns da depressão. Nós falamos sobre alguns sintomas que você pode observar em você mesmo, ou observar em alguém que você ama, seu amigo, seu colega de trabalho, para ajudar e até mesmo conscientizar alguém perto de você que ele precisa buscar ajuda. E agora eu queria falar sobre alguns gatilhos, como o que geralmente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde e também por observação dos nossos quase 2 anos, nós vamos fazer agora já 2 anos de SOS Depressão, os depoimentos que nós temos recebido de pessoas que têm nos procurado, buscando uma solução para a sua condição. O primeiro dele pode ser uma disfunção bioquímica do cérebro, né? Pode acontecer algo dentro, uma predisposição genética dentro da pessoa e ela pode acabar desenvolvendo depressão. Então, muitos casos na família pode haver uma predisposição, não é que existe uma alteração ali no DNA que transforma a pessoa numa pessoa depressiva. Não, mas pode existir uma tendência a acontecer isso, uma predisposição genética. Acontecimentos traumáticos também. Uma pessoa que passou por um acontecimento traumático, algo muito forte na sua infância, na sua adolescência, ela pode também desenvolver um quadro de uma condição depressiva. Ela pode acabar ficando com depressão, porque ela talvez não soube lidar com aquilo que ela passou, ou ela ignorou por muito tempo, foi acumulando e de repente, assim como uma represa, né, estourou e veio tudo ao mesmo tempo. Além disso, estresse físico e psicológico. Pessoas que trabalham de forma excessiva ou passam por situações de muita pressão, trabalham numa empresa onde existe muita pressão, empregos que requerem. Eu imagino, por exemplo, nesse momento de pandemia, como não estão se sentindo os nossos queridos médicos, enfermeiros, as equipes de hospitais, como eles não estão se sentindo nesse momento de tanta pressão, né? Onde nós estamos aí com tantas coisas difíceis acontecendo, tantos óbitos e também tantas pessoas internadas, a pressão deve ser muito grande. Um policial, né? Um bombeiro, uma pessoa que trabalha em situações de risco, que sofre muita pressão, pode acabar desenvolvendo depressão. Não é à toa que
todos os médicos, geralmente, enfermeiros, até mesmo os próprios psicólogos. A gente sempre diz que o psicólogo, todo psicólogo tem um psicólogo, né? Geralmente eles têm um psicólogo. Além disso, pode ser também algumas doenças sistêmicas do organismo podem acabar levando à depressão. Por exemplo, nós temos o hipotireoidismo, né? Algum problema na tireoide pode acabar levando à depressão. Os vícios e hábitos prejudiciais, pessoas que mergulharam no vício da bebida, das drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, né? O cigarro ou uma ilícita, como por exemplo a cocaína, acabam desenvolvendo depressão. Existe uma sobrecarga muito grande no seu organismo, uma destruição muito grande na sua biologia e a pessoa acaba tendo um impacto nas suas emoções também. O consumo de drogas, alguns tipos de medicamento, né? Nós acompanhamos diversos casos de pessoas que começaram a tomar um remédio, né? Tomar um medicamento para resolver um problema na coluna ou um problema nos pulmões, algum problema em alguma outra parte do corpo, e aquilo ali foi afetando as suas emoções de uma maneira que elas acabaram entrando num quadro de depressão por causa do abuso, né? Ou às vezes a incompatibilidade com aquele medicamento. Além disso, mágoas, ressentimentos e raízes de amargura. Quando nós guardamos as sementes de ofensa que são lançadas sobre nós, quando nós somos ofendidos e guardamos essa ofensa, nós geramos dentro de nós uma mágoa. Se nós deixamos crescer e deixamos aquela mágoa se repetir dentro de nós, a gente fica remoendo, a gente cria um ressentimento. A gente sente de novo todas as vezes que lembra, por isso que a gente ressente. E se a gente deixar isso se alastrar, criar raízes dentro de nós, isso pode virar uma raiz de amargura. E assim como a raiz de um pé de mandioca, ou macaxeira, ou aipim, dependendo da região que você está me assistindo, quando você vai plantar lá no sul a gente chama de aipim, ou uma mandioca, você coloca um talinho da planta no chão, o olhinho virado para frente, e ele vai criando raízes. No começo é fácil de arrancar, quando é apenas uma mágoa, é como esse talinho, você tira fácil. Depois de um mês já fica mais difícil, a raiz ainda tem uma resistência, mas ainda é possível arrancar. Agora, quando já está totalmente formada a mandioca no fundo da terra, quando você arranca, além de vir a mandioca, vem a terra junto. E isso é um problema seríssimo, porque pode destruir seu coração. Então, arrancar algo que você foi deixando virar ressentimento e virou raiz de amargura, vai afetar você e, como a própria Bíblia diz, vai contaminar outras pessoas ao seu redor, vai fazer um estrago muito maior. Além disso, também incapacidade de perdoar, o congelamento da ira. Quando eu não perdoo, eu congelo a minha ira. Todas as vezes que eu lembrar daquilo que aconteceu, eu vou sentir novamente, eu vou me ressentir. Eu vou deixar que aquilo tome conta de mim. E quando eu não perdoo, eu não estou afetando a pessoa que me ofendeu, eu estou afetando muito mais a mim, porque a dor fica em mim. Eu que estou bebendo o veneno da falta de perdão. E isso, nós temos diversos depoimentos de pessoas que entraram e permaneceram na depressão por causa de falta de perdão. Perda de entes queridos, né? Às vezes a pessoa passa por uma perda de alguém que ela ama, alguém da família, e isso pode causar um impacto emocional muito grande. E quando você não passa pelo luto, quando você não deixa que o luto tenha o seu tempo determinado, quando você permanece no luto, você pode trazer estragos emocionais muito grandes para dentro do seu coração. Então é importante, o luto é importante? Sim, você deve passá-lo, deve, mas ele precisa ter início e fim. É muito ruim quando nós encontramos uma pessoa que já se passaram 5 anos e ela perdeu, por exemplo, o esposo, ou perdeu a esposa, e ela ainda está vivendo aquele momento de luto como se fosse naquele mesmo dia, lá do velório. Ela ainda está sofrendo daquele mesmo jeito e ela não consegue avançar. E isso pode levar a um quadro de depressão, como a gente vê tanta gente passando por isso. Perda de entes queridos, separações e problemas familiares. Nós nunca vivemos um tempo onde tantas pessoas estão se separando. Um tempo de banalização do casamento, né? O nosso pastor Josué Gonçalves costuma dizer que o divórcio, por exemplo, ele é uma porta de emergência, não uma porta de saída.
mas as pessoas têm usado o divórcio, por exemplo, num caso de uma pessoa que sofre abuso, né, e vira caso de polícia. Esses momentos a gente nem julga, mas aqueles casos em que, por exemplo, incompatibilidade de gênio, qualquer coisinha já é motivo para se separar. E isso tem gerado um impacto muito grande, especialmente nos filhos. Pessoas que se separam e não pensam muitas vezes no que vai acontecer com seus filhos. Nós estamos vendo aí o quadro de jovens e mais jovens sofrendo de depressão, crise de ansiedade, ataques de pânico, pensamentos suicidas, se automutilando por causa da separação dos seus pais. Então é algo muito sério que pode levar a quadros de depressão. Baixa autoestima, pessoas que não conseguem se amar, não conseguem ter amor próprio, talvez foram criadas num ambiente onde elas receberam muitas palavras negativas e por causa disso elas entraram num quadro de depressão. E também falta de senso de propósito, a pessoa que não sabe para que ela está aqui na Terra, para que ela vive, para que ela faz o que ela faz. E elas acabam vivendo um robotismo, elas acabam entrando no automático. E nós precisamos desfrutar a nossa vida diária. Eu acho legal que o título das mensagens da pastora americana Joyce Meyer são Desfrutando a Vida Diária. E não é que nós vamos nos divertir todos os dias, mas nós precisamos a cada dia desfrutar de alguma coisa, seja o prato de comida que é colocado na nossa mesa, um passeio com os nossos filhos, uma ave que nós vemos cantando no muro da nossa casa. Tantas coisas simples que nós podemos fazer que nos ajudam a desfrutar a nossa vida e não apenas repetir dia após dia como um robô, roboticamente, vivendo num robotismo, num automático sempre. Isso pode trazer malefícios para a nossa saúde emocional. E hoje nós estamos enfrentando um dos gatilhos que tem muito a ver com o surgimento, especialmente das redes sociais. É uma sigla americana FOMO, FOMO, que é Fear of Missing Out. Fear of Missing Out é medo de perder o que está lá fora. É o que acontece quando nós olhamos para as redes sociais e começamos a comparar a nossa vida com outras pessoas, com essa felicidade extrema que nós vemos nas redes sociais. Pessoas viajando o tempo todo, comendo as melhores comidas, tudo dando certo. Parece que a nossa vida a nossa grama começa a ficar bem velhinha, bem sem graça, porque a gente começa a olhar para a Instagrama do vizinho, né? E a gente começa a comparar a nossa vida. E o que acontece? Pessoas estão indo para os consultórios de psicólogos, de terapeutas e psiquiatras reclamando de que tem entrado num quadro depressivo e ansioso por causa desse tipo de situação. Mas agora eu quero dar algumas maneiras que você pode desativar esses gatilhos de depressão. Um dos primeiros que eu quero citar, e alguns que eu vou citar aqui, tem tudo a ver com o que a Organização Mundial da Saúde recomenda, mas também tem a ver com o que a Palavra de Deus recomenda. Eu quero aliar tanto a psicologia quanto a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus, a Bíblia, ela é o maior compêndio de psicologia que existe no mundo, porque o nosso Criador, o Deus que nos criou, nos conhece perfeitamente, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E nós temos que sempre recorrer ao seu manual do fabricante, que é a Bíblia, quando se trata de qualquer problema físico, emocional e espiritual, porque o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso arquiteto, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. O primeiro é alimente-se corretamente. Quando você tem problemas na alimentação, quando você ignora que você precisa se alimentar corretamente, você acaba destruindo o seu corpo. E o corpo é a casa de Deus, é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo e o Espírito que habita em nós, né, ele tem ciúmes. Então nós não podemos deixar de nos alimentar corretamente. Quanto mais você come comidas que te fazem mal, que não vão trazer benefícios para o seu corpo, você pode estar contribuindo para que esses gatilhos de depressão sejam ativados e você entre num quadro depressivo. Então, comece a decidir hoje comer corretamente. Coloque temperos na sua comida, coloque vitaminas, coloque verduras, coloque legumes
que o seu alimento seja mais puro e menos industrializado. Manere no sal, manere no açúcar, tudo isso vai fazer bem para você. Você é a casa de Deus, então, eu não sei quanto a você, mas eu não gostaria de destruir a casa de Deus, mas nós acabamos fazendo isso muitas vezes. Segundo, exponha-se ao sol, menos tela e mais rua. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo de isolamento, agora especialmente, talvez você vai assistir esse programa muitos anos depois, mas agora em junho de 2020 nós estamos vivendo ainda um fique em casa, saia de casa apenas se for necessário. E nós não temos tanta oportunidade de vivermos mais ao ar livre, né? Nós temos que nos conter um pouco. Mas o que custa você abrir a porta da sua casa e ir lá no jardim, na sua sacada, naquele pedacinho da sua casa onde bate sol e pegar um pouco de sol? Sol tem vitamina D, vai fazer bem para você. Deus colocou tudo que nós precisamos na luz solar. Tanto prova disso é que se você vê uma árvore produzindo frutos, é porque aconteceu a fotossíntese, aconteceu um processo que Deus permitiu. Terceiro, desafie os seus pensamentos negativos. Quando não sei se você já percebeu, mas nem tudo que você pensa é bom, nem tudo que passa na sua cabeça é bom. E nós começamos, de repente, estamos trabalhando bem, o nosso dia está fluindo, de repente vem um monte de besteiras na nossa cabeça. E nós precisamos desafiar esses pensamentos negativos. Nem tudo que nós pensamos deve ser ingerido. Se alguém chegar para mim e me oferecer uma comida que eu não gosto, ou uma comida azeda, uma comida que tem um aspecto duvidoso, eu não sou obrigado a comer, eu rejeito. Mas quando se trata dos nossos pensamentos negativos, nós temos a tendência de engolir qualquer coisa. Ah, é verdade isso que está se passando na minha cabeça? Não, nem sempre. E existem alguns caminhos dos pensamentos negativos que podem ser muito maléficos para nós. Um deles é a generalização. Por exemplo, deu uma coisa errada aqui, então vai dar tudo errado. Eu estou triste com a minha vida financeira, então meu casamento também não presta, a criação dos meus filhos não presta, a igreja não presta, meu trabalho não presta. Eu começo a generalizar. Por causa de um evento, eu transformo tudo em fracasso. Um fracasso eu acabo deixando que afete todas as outras áreas da minha vida. Um segundo caminho é a maximização, aumentar os problemas. Meu Deus, o que nós faremos agora? E às vezes é uma coisa simples. Se você não conhece uma pessoa que às vezes o problema é simples, pequeno, mas ela transforma aquilo numa tempestade tão grande, ela faz a famosa tempestade em copo d'água, é a maximização. Tem também aquele que usa o raciocínio emocional. Tudo ele leva para o lado emocional. Ele não consegue usar, às vezes, a sua inteligência, o seu raciocínio, a sua capacidade de resolver problemas. Não, ele sempre sente o impacto daquilo que está acontecendo e trata tudo como muito emocional. A catastrofização, a pessoa que tudo ela vê uma catástrofe, tudo vai dar errado. Com certeza você tem uma tia, às vezes uma avó, às vezes uma mãe, ou às vezes talvez você seja assim. Você vê catástrofe em tudo. Esse é um problema sério. Além disso, a precipitação, pessoas que não pensam, agem, são muito impulsivas, acabam tropeçando, acabam caindo no buraco. Culpa ou também o tudo ou nada. Pessoas que dizem, se não der certo essa área na minha vida, nada mais presta. Se eu não conseguir uma pessoa assim, eu não quero mais relacionamentos. Se eu não tiver esse emprego, a minha vida acabou. Se eu não passar no Enem, se eu não fizer essa faculdade, é tudo ou nada. Isso faz muito mal. Então, desafie os seus pensamentos negativos. É a nossa terceira dica para você desativar gatilhos de depressão. Quarto, mantenha Deus informado. Deus nos deixou uma ferramenta que nós podemos usar todos os dias, que é a oração. Conversar com Deus. Quando você vai a um psicólogo, um terapeuta, ele te coloca deitadinho no divã ou sentado lá no sofá, para que você consiga colocar para fora. O que você faz? O exercício da liberação. Você começa a falar, você começa a expor o que está se passando dentro de você para haver um alívio. Então você joga, né, de certa maneira, sobre o seu terapeuta, sobre o seu psicólogo, e ele faz a contra-transferência. Ele vai passar para você uma responsabilidade de você dar alguns passos para você caminhar em direção à melhora ou à cura da sua condição. Isso é muito importante. Agora,
todo psicólogo, todo terapeuta, e se você é psicólogo ou terapeuta e está me assistindo, eu não estou desmerecendo o seu trabalho, mas eu estou colocando eu e você, todos nós, seres humanos, no nosso lugar certo. Você é psicólogo, você é terapeuta, né? Se você vai a um psicólogo ou vai a um terapeuta, ele tem uma limitação, ele vai precisar ouvir você para saber o que se passa dentro de você. E ele só vai saber aquilo que você falar para ele. E ainda ele não vai poder entender a experiência profundamente como você a viveu. A boa notícia é que Deus é o melhor dos psicólogos e o melhor dos terapeutas, porque Ele esteve com você quando você passou o que passou, sabe por que você passou, onde você passou, e Ele tem a solução para tudo isso. Ele entende o seu coração. Se você ligar às 3 da manhã para o seu terapeuta, possivelmente ele não vai te atender. Ele vai estar dormindo com o celular desligado, ele não vai te atender. Agora, se você chegar às 3 da manhã, lá na beirada da sua cama, com crise de ansiedade ou de depressão, e você sentar e dizer assim: Deus, o Senhor está aí? Ele está. E se você clamar em nome de Jesus, Ele mesmo disse que aquele que clama a mim, eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então Deus está disponível a nós o tempo todo. Então nós precisamos deixar Deus informado. Quando você está sentindo qualquer coisa, onde você estiver sentado, andando em pé, deitado na cama, rolando na cama sem conseguir dormir, diga para Deus: Deus, eu estou sentindo isso. Informe a Deus. Quinto, durma corretamente. Você ficar acordado, você ficar matutando, o exercício da matutação, de você ficar remoendo: ai, será que vai acontecer? Será que isso? Será aquilo? Você precisa dormir corretamente. Será que eu sou a favor de calmantes? Se for te ajudar a dormir, eu acho. Desde que não se torne um vício, não altere o seu organismo, eu não vejo problema por um tempo. Mas você cuidar bem da sua mente, dormir, procurar dormir corretamente, no horário certo, se afastar dos estímulos que diminuem a nossa entrega ao sono, por exemplo, a luz e o som. Hoje nós vivemos em cidades muito barulhentas e muito iluminadas. E ainda por cima nós ficamos com o celular o tempo todo diante do nosso rosto, até muito tarde. Isso gera uma alteração e prejudica o nosso sono. Em sexto lugar, prove o poder da fé. Quando uma pessoa enfrenta depressão, geralmente ela fica cabisbaixa e desesperançosa. Então o que acontece? Ela precisa trazer de volta, levantar a sua cabeça, olhar para frente e recuperar a esperança. A fé faz isso, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então eu já enxergo mesmo sem estar diante de mim, e eu consigo celebrar mesmo sem ter recebido. E isso é um desafio que somente a fé pode fazer. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus coloca dentro de nós a fé que nós precisamos para que nós possamos dar um passo em direção à nossa cura. Então resolva a partir de hoje andar em fé. Viva o presente. Outra dica para você, sétima dica: viva o presente. Não fique preso ao passado e nem com expectativas o tempo todo e se a respeito do futuro. Porque o passado já se foi, o futuro ainda não chegou. O único dia em que você tem acesso é o dia de hoje, e não é à toa que ele é chamado de presente. Se ele é chamado de presente é porque Deus nos deu de presente. E hoje é o único dia, é o único momento em que você pode viver. Ficar preso ao passado vai te deixar angustiado. Ficar preso ao futuro vai te deixar ansioso. Então viva um único dia. A Bíblia diz: esse é o dia que fez o Senhor. Portanto, alegremo-nos e demos-lhes glória. Deus fez esse dia para você, Ele te deu de presente. Então viva ele em toda a sua intensidade. Além disso, oitavo, solte as rédeas do impossível e do irrespondível. Quando eu tento controlar o que é incontrolável, fazer o que é impossível, achar resposta para aquilo que não tem resposta, é uma receita, é um caminho certo para você entrar numa condição depressiva, em crise de ansiedade. Porque, não sei se você já teve já se deu conta disso, nem tudo dá para resolver. Nem tudo nós temos controle, nem tudo tem resposta. Por que uma pessoa justa sofre? Por que o injusto muitas vezes
continua fazendo injustiça? Por que existe tanta maldade no mundo? São coisas que nós não temos controle nem resposta. E quando nós tentamos responder tudo e o que vai acontecer, e esse tempo de pandemia agora, você deve estar vivendo, alguns de vocês que estão me assistindo, devem estar vivendo esse momento de tentar achar resposta. Nós, seres humanos, queremos prever o futuro. Nós queremos saber como vão as coisas acontecer para nos dar um senso de segurança. Mas a segurança só existe em Deus, porque ainda que você saia dessa vida, você inicia uma nova vida com Ele. Em nono lugar, procure a ajuda de bons profissionais. Procure um bom psicólogo, especialmente algum que seja muito humano e não te trate apenas com técnicas, mas que seja humano, que se preocupe realmente com a sua situação. Assim como existem bons médicos, existem maus médicos. Assim como existem bons advogados, existem maus advogados. Assim como existem bons pastores, existem maus pastores. Bons profissionais, maus profissionais. Procure um bom psicólogo. Além disso, você pode, por exemplo, se você precisa conversar, abrir seu coração, existe o Centro de Valorização da Vida, o CVV, número 188, totalmente gratuito, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você liga lá e pode desabafar, vai ter alguém para ouvir você. E além disso, você tem também os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, que existem em basicamente todas as cidades principais do Brasil. Em Castanhal, aqui onde nós estamos, nós temos, se eu não me engano, 2 ou 3. O Centro de Atenção Psicossocial, onde você vai ter atendimento psicológico e terapêutico, sempre que você precisar, totalmente gratuito, oferecido pelo governo. Então busque a ajuda de bons profissionais. Se você quebra uma perna, você vai no médico. Por que você continua deixando essa dor emocional tanto tempo dentro do seu coração, se ela está te fazendo tão mal? E para a gente finalizar, descubra seu propósito de vida, ajude o próximo. São duas coisas que você pode fazer. Procure descobrir qual é o seu propósito de vida. E uma das melhores maneiras é procurando ajudar o próximo. Existe uma frase que eu gosto muito e eu sempre repito: meu amigo me pediu ajuda com o problema dele. Guardei o meu problema no bolso e fui ajudá-lo. Quando nós ajudamos o próximo, quando nós nos dedicamos a uma causa em prol dos seres humanos, em prol daquilo que Deus faria pelos homens, o próprio Jesus diz: faça aos homens aquilo que você gostaria que eles vos fizessem, nosso coração se alivia. Muitas vezes eu tenho lutas e dificuldades para enfrentar, mas quando eu estou falando do amor de Deus, ajudando pessoas com depressão, com ansiedade, eu fico melhor automaticamente. E para finalizar, substitua mentiras por verdades. A depressão, ela trabalha muito com o que a nossa mente absorve dos traumas da nossa vida. Então, muitas das coisas que você absorveu talvez uma maneira errada de enxergar a vida. Você talvez aprendeu coisas erradas, passou a enxergar a vida de uma maneira diferente com base nas lentes dos seus traumas. E é hora de você substituir as lentes que você enxerga a vida por lentes corretas. E é interessante que no Antigo Testamento, na Bíblia, nenhum dos profetas e homens que fizeram milagres conseguiram curar a cegueira. Nenhum deles realizou o milagre da cura de cegueira. Mas no Novo Testamento nós vemos Jesus curando diversos cegos. E Jesus, ele é a prova, ele é aquele que pode curar a nossa cegueira, tanto física quanto emocional. Então, a partir de hoje, peça a Jesus, convide Jesus para limpar seus olhos, abrir seus olhos, fazer com que você não enxergue mais a vida com base nos seus traumas, mas que Ele cure os traumas dentro do seu coração, tudo aquilo que você sofreu, os impactos que te afetaram, e a partir de hoje você começa a enxergar com esperança, porque Ele diz em Jeremias 29:11, eu encerro com isso dizendo: eu é quem sei os planos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Pensamentos de paz e não de mal, é isso que Deus tem para você. Então, a partir de hoje, comece a dar esses passos em direção à cura. Pequenos passos, não são passos largos, são passos de bebê, porque a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz do amanhecer que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amanheça devagar. O dia não amanhece de repente, ele amanhece devagar. Mas não entre nessa luta sozinho. Deus está com você
e Ele quer te ajudar. Eu quero orar por você, aonde você estiver, eu quero orar por você, para que Deus abençoe a sua vida e você consiga desativar esses gatilhos da depressão. Você tem um companheiro que é o Espírito Santo, convide Ele para te ajudar agora. Pai, em nome de Jesus eu oro por todas essas pessoas que estão me assistindo. Eu não sei a situação que elas estão passando, eu não sei o que gerou essa depressão, essas crises de ansiedade, esses desejos suicidas, essa necessidade de automutilação. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor nos conhece perfeitamente. O Senhor sabe onde começou, por que começou, qual a causa de tudo isso. E o melhor de tudo é que o Senhor sabe como nos curar. Então, em nome de Jesus, eu declaro nessa hora que todas as mentiras, todas as falsas e errôneas interpretações da vida que têm sido feitas por essa pessoa, porque ela tem enxergado a vida através das lentes dos seus traumas, das lutas, dos abusos que ela sofreu, das decepções que ela sofreu, das frustrações, de todos esses gatilhos que nós citamos hoje. Mas eu te peço que em nome de Jesus a tua luz brilhe nessa hora, diante dos olhos dessa pessoa, que ela passe a enxergar a vida de uma maneira diferente hoje. Porque Jesus, tu és o único que consegue realmente nos fazer enxergar perfeitamente. Traz de volta a esperança, Senhor. Traz de volta a alegria, traz de volta o ânimo, traz de volta, meu Deus, o contentamento. Arranca esse homem dessa cadeira, arranca essa mulher dessa cama de depressão, onde ela tem sido escravizada há tanto tempo. Em nome de Jesus, eu declaro a você que está me ouvindo, levanta-te e anda, sai desse lugar, levanta como o paralítico levantou na Bíblia, enxergue como o cego enxergou, passe a falar como aquele mudo começou a falar. Que em nome de Jesus o seu milagre seja real nesse dia. Que as mãos de Jesus te toquem aonde você estiver e que você seja liberto dessa condição depressiva, dessa condição de ansiedade. Que a sua mente seja limpa e liberta dos pensamentos suicidas. É o que eu oro e agradeço ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e nos encontramos na próxima terça, 19h30 aqui no SOS Depressão. E não deixe de assistir nossos cultos aqui no canal FDG Castanhal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.